Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Metodista de Copacabana. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que da Igreja Metodista, da tradição da doutrina da Igreja Metodista, sobre o pecado. Isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada, inclusive nos dias de hoje. A gente vai estar usando exatamente a revistinha da Escola Dominical, essa. E é importante a gente estar trabalhando sobre esse assunto, um mundo em que o relativismo tem se tornado praticamente um fator balizador dos valores, e isso tem sido um problema muito sério. E nós temos visto o quanto a palavra de Deus ela é a resposta para esse momento em que o mundo se encontra. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, desse estudo, em que nós estamos aqui, Senhor, para aprender. Ser alimentado pela Tua palavra e aprender, ó Pai, sobre o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Capacita-nos, dá-nos entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, pecado. Pecado é uma palavra que ultimamente tem sido relativizada. E isso a gente começa, isso acontece exatamente depois que o iluminismo entra no cenário mundial e a gente começa a perceber os questionamentos sobre o que é verdade. A verdade ela pode ser vista sobre um outro ângulo e aí nada acaba sendo uma verdade absoluta. Então, a gente quando começa a falar sobre pecado, eu começo a pensar sobre o que pode ser considerado, o que é pecado, o que vem a ser pecado e o que a palavra de Deus nos mostra como pecado. Gênesis 1, 25 e 26, ele fala de uma maneira bem específica às nossas vidas. Deus no princípio, ele fala, Gênesis 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É legal a gente começar a analisar isso daqui sobre como é que essa questão da concepção de um texto lido, ela pode ser interpretada de formas distintas. No livro do Michael Sherry, Judaísmo Vivo, editado pela editora Imago, ele fala que o judeu, ao interpretar esse texto, como ele não acredita na Trindade, porque para ele esse conceito de Trindade é politeísmo, eles acreditam que a maneira como se interpreta a primeira pessoa no plural, conjugada aqui no versículo, no primeiro verbo, que aparece dito aqui, também disse Deus, façamos. Esse verbo, na primeira pessoa do plural, nós, façamos nós, o homem é a nossa semelhança. Nós sabemos, nós protestantes, sabemos que é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo presentes aqui, como já está descrito aqui no próprio texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, Deus Pai. No versículo 2 aparece, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus Espírito e o Jesus Cristo, não é que ele está? Versículo 3, haja luz e houve luz. Essa luz aqui aponta para Jesus Cristo, que em Mateus fala, eu sou a luz do mundo. Então esse aqui nós percebemos a Trindade presente aqui. Então quando Deus aqui fala no versículo 26, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando da Trindade, nós três vamos reunir e vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa? Se nós falássemos, se em João fala que Deus é Espírito, o Espírito não tem forma. Então, a imagem e semelhança que o homem foi criado em relação a Deus, a sua imagem moral e semelhança espiritual.
O judeu, ao olhar para esse texto, ele fala que Deus, o único Deus, olhou para a terra e falou: terra, façamos o homem à nossa imagem. Então, para o judeu, ele interpreta no livro do Judaísmo Vivo, o Michael Asher, ele fala exatamente que esse façamos é Deus se relacionando com a terra. Então, essa questão de você olhar uma passagem e interpretá-la ela de maneira distinta, cada um pode dar a sua análise segundo a ideia do relativismo, onde todos podem elocubrar a sua ideia, o que pode ser. Mas, segundo a palavra de Deus, a gente percebe que, em linhas gerais, pecado, ele é errar o alvo. Que alvo é esse? Quando a gente começa a ver que, quando Deus criou o homem, ele estabeleceu limites. E ao estabelecer limites na sua caminhada, ele deve ter parâmetros para seguir. E Deus deu parâmetros para o homem seguir. O homem tinha uma rotina bastante extensa no Gênesis. Adão e Eva tinham todo um jardim para cuidar. Tinha que nomear os animais. Ele tinha que ter uma habilidade muito grande, a capacidade de decorar o nome de todos os animais. Era uma coisa fantástica. Ou seja, naquele momento ali, o homem ele tinha um cuidado a fazer. E aí, no primeiro momento, a gente, quando pergunta, e eu costumo fazer esse questionamento, esse exercício de reflexão com os meus alunos, eu costumo perguntar para eles: nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Pensa nessa pergunta. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Se eu falo que nós somos pecadores porque pecamos, então o fato de eu me tornar pecador acontece após o pecado. Só que não é isso que acontece. Nós, seres humanos, nós temos em nosso DNA a semente do pecado. Então, porque somos pecadores, é a nossa natureza, é que pecamos. Então, quando alguém perguntar para você, somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa. Davi fala sobre isso. Em pecado concebeu minha mãe. Salmo 51. Então, a questão do pecado, ele pode se dar por comissão ou por omissão. O pecado por comissão é aquele pecado que a pessoa age consciente do erro que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que é certo e não faz. Faz exatamente o contrário. Ou seja, quando a gente começa a entender como é que manifesta-se essa questão do pecado na vida do cristão, o Espírito Santo ele age de uma maneira brilhante na nossa vida, que nos orientando, nos mostrando exatamente qual é o nosso papel, qual é o papel dele e o que nós devemos fazer. Existe o outro pecado, que é o pecado de omissão, que nós sabemos que devemos fazer aquilo e nos recusamos a fazer. O pecado de omissão. Então, nós temos a possibilidade de cometer o pecado, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e o cara vai e peca porque quer. Mas a palavra de Deus fala, olha, você vai pecando, você vai colher os frutos desse pecado. Ou simplesmente ele se abre mão e diz assim, não, eu não quero fazer aquilo ali, mas eu sei que é certo, mas ele se omite e ele não vai. Uma vez que nós entendemos a questão do pecado e acabamos executando o pecado, uma pergunta que é muito recorrente durante as aulas, mas quando a gente não sabe que era pecado aquilo que a gente fez. Se você olhar o livro de Levítico, você vai começar a perceber que existe um sacrifício que era executado, que era sobre o pecado da ignorância. E aí, o próprio Jesus Cristo fala
errais porque não conheceis as Escrituras. É um cuidado que nós devemos ter, e por isso que esse momento é muito propício para isso, para que nós venhamos aprender um pouco mais sobre quem é Deus, o que Ele quer de nós, qual é o meu papel aqui. Por isso que é extremamente importante nessa caminhada a gente ter o cuidado de estar indo em direção daquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. A gente vai conseguir fazer tudo? Não. Então vamos desistir? Também não. Paulo reconhecia os limites da sua própria vida. Ele fala em Romanos capítulo 7, de uma maneira ele se coloca muito aberto. Ele não escondia para as igrejas das quais estavam sendo constituídas aquilo que ele cometia, aquilo que ele fazia. Muitas vezes ele queria fazer o certo e não conseguia. E aí ele fala, Romanos 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que é isso? A nossa natureza pecaminosa, agindo muitas vezes sobre nós. E aí ele continua, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, e sim o pecado que habita em mim. E aí ele continua o texto do capítulo 7 de Romanos, e aí no versículo 24, ele bota a mão na cabeça, e aí ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas segundo a carne, a lei do pecado. O que ele faz então? Agora, pois, capítulo 8, do livro de Romanos, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa hora que a gente tem a consciência do que é pecado e cometemos o pecado, nós temos que ter consciência de que as consequências daquele pecado virão. Então a gente começa a perceber que alguns trechos desse texto que a gente trabalha aqui na escola dominical, a gente começa a trabalhar, e isso é importante, a gente poder entender, para refletir um pouco sobre o papel da nossa caminhada cristã. John Wesley, ele trabalhou muito essa questão do pecado, e a gente sabe que a gente, quando aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é como uma criança que está nascendo. Ela antes tinha um contato do mundo somente aquele dentro da barriga da sua mãe, mas quando ele se converte, ele sai, passa em contato com o novo mundo, ou seja, muita coisa da sua natureza adâmica ainda vem com ele. Então, muita gente que chega à casa do Senhor ainda vem trazendo muitas práticas que era antes da sua conversão. Então, é muito importante nós termos o cuidado de que, durante a caminhada cristã, muitas vezes nós cometemos os pecados contra o nosso Deus, nós cometemos o pecado contra o nosso próximo, e cometemos o pecado contra nós mesmos. Muitas vezes a gente comete pecado contra Deus na medida em que a gente não procura nele a resposta para os nossos problemas. Conheço muito cristão, infelizmente, que já foi fazer consulta com mãe de santo, que foi fazer consulta com búzios, porque precisava de uma resposta. Infelizmente, são pecados diretos contra Deus. Conheço outras pessoas que cometeram mal contra o próximo, na medida em que ele agride com palavras, que ele desdenha. Eu conheço muita gente que comete pecados terríveis. E o pecado contra si próprio, muitas vezes, quando Paulo coloca para a igreja de Corinto que nós somos o templo do Espírito Santo, e nós devemos conservar esse corpo, e muitas vezes, com raiva de nós mesmos, nós agredimos o corpo quando não tiramos a própria vida, que para nós cristãos isso é um pecado. Nós vemos visto que esse pecado ele se manifesta de inúmeras maneiras e que as consequências virão. E a gente tem que ter um cuidado muito grande que no momento que a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida,
A gente tem toda uma caminhada com Cristo. E ao longo dessa caminhada, Paulo coloca para Timóteo, um pastor jovem, ele orientava ele de perto e falava assim, olha, procura apresentar-te como obreiro aprovado. Esse deve ser o nosso papel quando a gente olha para nós mesmos sobre a nossa vida espiritual. No que tange a questão da nossa vida, sobre os pecados que temos cometido, como é que deve ser a nossa caminhada no dia a dia. O pecado, a gente começa a ter noção de que o pecado ele se manifesta nas mais diversas situações na nossa vida. E nós precisamos ter consciência que Deus estabeleceu a presença do Espírito Santo ao nosso lado para nos orientar, para que Ele venha nos mostrar onde é que nós erramos, para que Ele venha nos convencer dos nossos erros, para que aí sim a gente consiga reatar. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Não é que Deus se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você coloca uma barreira. Quando a gente briga com um parente nosso, com o cônjuge, com um filho, você percebe que a comunicação fica prejudicada. Da mesma forma, quando nós pecamos contra Deus, a nossa comunicação com Ele fica prejudicada. E a gente tem que reconhecer os nossos erros para a gente possa restabelecer essa nossa comunicação com o nosso Deus. E o Espírito Santo tem esse papel de nos convencer e mostrar, olha, estava errado aquilo que você fez. Então, nessa caminhada, nós temos que ter essa consciência clara, que Deus nos dá a capacidade de livre-arbítrio, de olhar para nós mesmos e decidir o que nós queremos fazer. Nós somos salvos porque aceitamos a Cristo. E pela doutrina wesleyana, a gente sabe que a gente pode perder a nossa salvação na medida que nós nos distanciamos de Deus. Para isso o Espírito Santo, ele age nas nossas vidas para que venhamos a ter a regeneração. Para que possamos novamente colocar a nossa vida no caminho e possamos continuar nessa caminhada. A consequência do pecado é a morte. Romanos 6:23 coloca de uma maneira muito clara, porque o salário do pecado é a morte. O salário. Para quem tem como patrão o diabo, o salário vai ser a morte. Mas, Romanos 3:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Que em Cristo seremos mais do que vencedores. Mas é necessário que a nossa vida seja marcada por uma vida de humildade e reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Nós precisamos das suas infinitas misericórdias porque nós pecamos. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, nós pecamos por atos. E isso acontece ao longo do dia. Por isso que é importante a gente se arrepender todo dia. Não basta se arrepender naquele dia que aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Essa faz parte da caminhada cristã. Esse caminho de continuar, de estar cada dia mais procurando ser como Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que devemos imitar Paulo, não, tem que imitar Cristo. Paulo imitava quem? Cristo. Nós devemos imitar Cristo. O que Cristo fazia? Um livro que eu recomendo que vocês venham a ler, vocês vão achar na estante virtual, num site desses esse livro entrega na tua casa, em seus passos, o que faria Jesus? Imagine a situação que você hoje tem que tomar, a atitude que tem que tomar. Esse livro ele fala exatamente isso. Se Jesus estivesse no teu lugar, qual seria a reação de Jesus? O que ele faria no meu lugar nessa hora? Para pensar. Nesse momento eu tenho que agir como Jesus agiria. Dessa forma, na medida que a gente começa a colocar isso como uma pauta na nossa vida, a nossa agenda começa a ser modificada. Ela começa a tomar um desenho novo, pautado na palavra de Deus, claro. É por isso que a gente começa a procurar exatamente a ver o
O que a palavra de Deus tem a nos ensinar? O que a palavra de Deus tem a nos mostrar? Como é que deve ser a minha vida? Aqui, dia após dia, como é que eu devo agir e reagir diante das circunstâncias que acontecem ao nosso redor? Uma coisa que a gente sabe, e isso é uma coisa que tem me incomodado nos últimos dias, muitas pessoas têm carregado um sentimento de culpa muito grande por pecados cometidos no passado. Infelizmente, isso tem sido uma estratégia que o inimigo tem utilizado, inclusive para ceifar a vida das próprias pessoas. Por um pecado cometido lá atrás, as pessoas muitas vezes estão tirando a sua própria vida. Na medida que a gente começa a aprender na palavra de Deus que Deus tem o maior interesse em nos perdoar, porque todo o papel da nossa salvação foi estabelecido em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para nos dar a salvação, e para isso é necessário que nós venhamos a manter a nossa vida limpa diante do Senhor. É necessário que a nossa caminhada seja mantida por isso. Quando a gente chega em casa do trabalho, a gente toma banho. Na hora de sentar à mesa para poder jantar, a gente vai ser o quê? Lavar a mão. Que mexe numa coisa aqui, mexe outra coisa ali. A nossa vida é a mesma coisa. Na caminhada cristã, no medida que a gente aceita Cristo, esse é o lavar regenerador que traz sobre as nossas vidas a nossa salvação. Agora a gente tem que manter a nossa vida limpa, ou seja, lavando as mãos. E aí a gente vai se deparar com uma pergunta, para a gente fechar esse momento. Existe algum pecado que não tem perdão, já que Cristo perdoou todos os nossos pecados? Sim, existe um único pecado. É o pecado contra o Espírito Santo. Como é que funciona isso? O pecado contra o Espírito Santo, ele funciona da seguinte forma. Na medida que eu rejeito a existência do Espírito Santo como Deus, sabendo que em João ele nos mostra que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo, na medida em que eu o rejeito, que eu não aceito, como é que eu posso ser convencido do pecado? Dá um exemplo fácil para vocês entenderem como é que funciona a questão do pecado contra o Espírito Santo. Imaginemos aqui, eu estou no 3º andar dessa igreja. Ali tem uma escada. Se acontecer um blackout aqui, ficar sem luz completamente, e o irmão chega para mim e fala assim, pastor, toma cuidado, está escuro, tem os degraus da escada ali. Toma cuidado para você não tropeçar e cair na escada. E eu simplesmente rejeito, desprezo isso, o que esse meu irmão está aconselhando, está me mostrando do perigo que tem ali na frente. Se eu simplesmente saio porta fora e totalmente desprezo o que ele falou, eu vou me estrebuchar, eu vou me cair no chão, eu vou me arrebentar todo e não vou ter como ficar ileso, a não ser que eu levasse em conta aquilo que ele falou, o conselho que ele me desse. Se eu escutar o conselho que ele está me dando e tomar o cuidado, eu não vou cair na escada. Na medida que eu ouço a voz do Espírito Santo falando para mim aquilo que eu não devo fazer e não faço, eu não vou parar no inferno. Eu não vou perder minha salvação. Então, o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu não aceito o Espírito Santo como Deus, quando eu rejeito, quando ele tenta me convencer do pecado, se ele não me convence do pecado, o que acontece? Eu vou caminhar em direção ao inferno. Eu vou caminhar em direção à morte eterna. Por isso, quando a gente fala de pecado, todos os pecados Deus nos perdoa. Basta que você, venhamos a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e na medida que a gente reconhece os nossos erros e confessamos a Deus o nosso pecado, Ele nos perdoa. Simples assim.
Não precisa de sacrifício nenhum. Deus enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para nos dar a salvação, porque Ele amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar e encerrar essa aula da escola dominical? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de termos a oportunidade de estudar. Estudar, ó Pai, sobre a Tua Palavra, sobre aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar, sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida espiritual, sobre a importância de nós termos um cuidado muito grande na medida em que a nossa caminhada cristã ela é marcada muitas vezes pelo pecado. Ó Deus amado, nós sabemos que o pecado ele não é o objetivo das nossas vidas, mas muitas vezes acontece como um acidente de percurso, Senhor. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus, dá-nos a sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo, e nos mostrar o que nós devemos fazer, aonde nós devemos reparar os danos causados no passado, para que venhamos a ter, ó Pai Santo, a nossa vida pautada somente e unicamente pela Tua Palavra. Dá-nos, ó Pai, um domingo de paz, esse domingo do Dia das Mães, que possamos em harmonia, dentro de nossas casas, celebrar esse Dia das Mães, junto com os nossos familiares. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.